Oi, vocês! Gente, quanta coisa aconteceu e eu tô tentando juntar tudo em um só vídeo pra não deixar vocês malucos. Então vamos por partes. Vamos falar sobre rapidamente a renovação do Neymar e essa tal possibilidade dele ir pro Flamengo. 2, vamos falar sobre a reintegração do Furt rapidamente. E 3, vamos falar sobre a notícia que o Musset acabou de apurar na live do UOL e que tem a possibilidade de Santos e Botafogo ser no Morumbi dia 1º. Então vamos falar disso também. Para começar, a que mais está surtando a vocês é: o Neymar não vai renovar? Existe essa possibilidade dele ir pro Flamengo? Amigos, eu não tenho nenhuma informação nesse sentido, tá? Até porque o Neymar ainda tá tentando buscar bater as metas que inicialmente eles tinham combinado entre Santos e o Neymar pai e o próprio Neymar, que é continuar jogando e recuperando seu futebol em campo, recuperar o carinho da torcida, ser convocado para a seleção. Ele chegou a conseguir essas 3 etapas, mas aí ele se lesionou e foi desconvocado. Então ele voltou para esse estaca zero e vai ter que retomar essa situação de recuperar a situação física dele, retornar nos campos, né? Então recuperar e brilhar mais em campo para chamar a atenção do Ancelotti e novamente ser convocado para a seleção. Só que para isso acontecer, ele precisa de tempo e calma da parte da torcida. Tu acha que ele indo pro Flamengo, ele vai ter tempo e calma, meus amigos? Então, assim, o que eu tenho de informação é: Neymar está nesse processo de recuperação e transição física, tá treinando com bola ainda à parte, mas a expectativa é que seja reintegrado ainda nesse tempo para que ele vá a campo contra o CRB. Não necessariamente ganhar uma alta minutagem e ser titular, mas pelo menos ir para a viagem contra o CRB, estar presente no estádio para adquirir essa atmosfera de jogo novamente, e aí possivelmente ganhar algum tipo de minutagem. E a renovação, pelo que eu tenho de informação, segue na mesma, tá? A possibilidade é muito alta, as discussões já estão começando a ficar mais quentes, já que o contrato está se aproximando aí do fim, e existe uma grande chance dessa renovação acontecer justamente por essas metas ainda estarem perto de serem batidas. Ele vai voltar agora, possivelmente contra o CRB, ainda com uma minutagem de carga baixa, e precisa ganhar essa minutagem ao longo do campeonato, com calma, sem a pressão de uma torcida jogando essa responsabilidade para cima dele. Então, essa renovação muito possivelmente vai acontecer, tá? Os lados estão otimistas, eu não tenho nada em relação ao Flamengo, tá? Nem que foi oferecido, nem que nada, nenhuma conversa com o Flamengo de Santos ou Neymar com o Flamengo, então eu descarto essa possibilidade. Vamos falar rapidinho sobre a reintegração do Furt. Ontem o Musset deu essa notícia no UOL e hoje ele teve seu primeiro treino com o elenco. Quero entender se vocês gostam ou odeiam essa possibilidade, já que é um retorno de um jogador que está há muito tempo sem atuar, então ele vai ter que precisar de readquirir ritmo físico, tempo de bola, parte física também, né? Apesar de estar treinando todas as vezes, aí tem aquele problema de pubalgia antigo do Furt. E queria entender o que vocês acham disso. Eu particularmente acho que pra mim é meio indiferente, porque eu acho que caso ele ganhe alguma chance, ainda vai demorar para essa chance acontecer. Pra mim, como já tem um salário de 1 milhão em jogo, né? Sempre bom lembrar que tem 1 milhão de salário em jogo, é mais viável que o Kleber Xavier queira recuperar esse jogador e o Santos mostre pro mercado, por mais que tenha 35 anos um jogador, do que ele fique ali parado junto com o André Quintino à parte, ganhando seu 1 milhão só treinando, né? Então acho que essa reintegração talvez seja benéfica nesse sentido de mercado, mesmo que seja empréstimo e que consiga diluir salário com algum outro time, como foi com o Juventude que ele recusou, né? Do que necessariamente ele fique parado. Mas existe o risco que o Noronha disse na live do trio hoje, né? Jogador ruim, o problema de ter jogador ruim no banco é que sempre entra. Em algum momento, certamente a gente vai ver o Furt entrando em campo e a gente vai entender se valeu a pena ou não. Mas queria passar rapidamente sobre esse assunto também, porque foi uma reintegração que vocês buscavam muito entender da nossa parte, se a gente achava boa ou não, e veio e aconteceu, né? Então, assim, eu acho que eu particularmente não reintegraria, mas como foi reintegrado, eu tenho que pensar no total do mercado, observando um jogador que já teve um histórico bom, mas o histórico recente é ruim, tá? Mas vai entender, nem que seja pra ele ficar lá na beirada do gramado, enfim, cabeceando enquanto o time treina a defesa, sabe? Então, enfim, eu não tenho uma opinião tão positiva para essa reintegração, mas aconteceu e tomara que o Santos consiga algum clube para empréstimo, que o Furt também se anime para isso, sabe? Ou que ele seja inspirado aí pela volta do Ney, que tá para acontecer também. Cruzem os dedos. Cruzem os dedos aí. E a última notícia, só para falar que o Santos possivelmente vai ter um jogo no Morumbi. O Musset conversou com uma fonte aí durante a nossa live do UOL e descobriu que no dia 1º, possivelmente, Santos e Botafogo será no Morumbi, em São Paulo, depois do jogo contra o Allianz ter sido um sucesso em recessão de vendas, né? 35 mil pessoas dentro do estádio, foi um clima muito mais leve do que poderia ser na Vila Belmiro. Aí sabe que a atmosfera recente do time não tá muito legal, sobretudo na Vila, né? Que teve confusão recentemente.
Mas o jogo contra o Palmeiras, perdão, o jogo contra o Ceará no estádio do Palmeiras lá no Allianz foi uma experiência boa, acho que pra todo mundo de forma geral. Eu não ouvi relatos de alguma coisa de insatisfação ou briga no entorno do estádio, coisa do tipo. Foi bem tranquilo, só foi um resultado meio, pra todo mundo. Mas a experiência em si eu ouvi coisas boas, então pode ser que aconteça isso dia 1º contra o Botafogo no Morumbi. E é um estádio ainda maior, né? O Santos, inclusive, já bateu meta de estádio também, tanto no Morumbi quanto na Arena Corinthians e agora no Allianz. Então pode ser que coloque um jogo aí pra São Paulo novamente no início do próximo mês contra o Botafogo. Eu gostei, tá? Eu adoro quando o Santos joga os jogos para São Paulo. É muito bom ver o torcedor de São Paulo também sendo agraciado e também muito infernizado pelo Santos aí em São Paulo. Normalmente a galera compra a ideia e a renda é revertida naquele jogo de 1 milhão dos 3 que o Santos vendeu pro empresário. Então eu queria saber o que vocês acham, se vocês gostam do Morumbi. Eu repito, sou de Santos, não tenho muita noção de localização para geral de São Paulo, mas todas as vezes que eu fui pro Morumbi foi muito tranquilo de ir e voltar. Então, ponto positivo para vocês que são de São Paulo, certamente vai ser muito legal essa experiência, caso confirme, tá? Por enquanto é um momento de estudo por parte do Santos de querer mandar esse jogo, ainda não tá confirmado, tá? Mas existe essa possibilidade e eu particularmente gostei muito. E é isso, acho que foi um noticiário rápido aqui pra passar pra vocês e atualizar todo mundo de tudo que tá acontecendo. Amanhã tem treino aberto 10 horas da manhã, tá? Apenas imagens, possivelmente 15 minutinhos. Mas bom pra gente entender, ver se o Neymar vai continuar com a sua chuteira lá em transição física, se vai ser reintegrado. Tem coisa pra apurar. Amanhã, 10 horas da manhã, eu tô por lá. Então, não deixa de olhar o canal que amanhã vai ter vídeo também, hein? Tá bom? E é isso, não esquece de dar like também e se inscrever. Lança um inscrito aqui pra mim, por favor. Vamos chegar a 16 mil. Minha meta atual é 20. Mas a gente tá de pouquinho em pouquinho, por mim tudo bem. Pode ser 16 por enquanto, tá bom? Então se inscreve, por favor, e deixa o like pra fortalecer o canal. É isso, um beijo. Até a próxima!